Bom dia, oitavo ano. Nós vamos ter a nossa aula de Revolução Francesa. Parte 1. Revolução Francesa nada mais é do que um período, foi o período revolucionário que aconteceu, lógico, na França, final do século XVIII ali, entre os anos de 1789 a 1799. Essa revolução, essa mudança, ela teve um caráter burguês, porque ela teve fortemente a participação de comerciantes e as pessoas que tinham dinheiro, mas também contou com uma grande participação popular. Quais os fatores, quais foram as causas que levaram à Revolução Francesa? Primeiro, a crise política, econômico-social que a França atravessava, a crise na agricultura, devido às péssimas colheitas dos últimos anos, então gerou a falta de alimento que vai gerar fome, altos gastos também militares que a França havia tido nos últimos anos. Ela teve um gasto muito alto com a Guerra dos 7 Anos e também com a Guerra de Independência dos Estados Unidos. A Guerra dos 7 Anos, a gente já falou dela em outra aula, foi uma disputa entre França e Inglaterra por território na América do Norte. A França é derrotada e teve que pagar os custos da guerra. E a Guerra de Independência, os colonos ingleses lutando contra a Inglaterra para a independência da América do Norte. A França, para se vingar da Inglaterra, resolve dar apoio e entra aí mandando seu exército também dinheiro. Uma outra causa, um outro fator da Revolução foi a crise do antigo regime, o absolutismo. As pessoas já não suportavam mais o Estado absolutista. O que é um Estado absolutista? É onde todo o poder se concentra no rei. Aqui vocês poderão ver depois, fazer a análise. As setas azuis indicam dinheiro, a seta vermelho poder. E é que nós temos a submissão dos camponeses ao rei, a submissão do burguês, ao rei. E aí, quem pagava impostos, quem recebia do governo. Então, vocês poderão analisar depois essa situação. O iluminismo, as ideias iluministas também foi outro fator da Revolução Francesa. Lembrando a vocês que o iluminismo foi um movimento intelectual que se propagou entre burgueses, pois eles criticavam as práticas econômicas mercantilistas, criticavam o absolutismo, o poder concentrado nas mãos do rei, e também os direitos concedidos ao clero e à nobreza que vivia às custas do rei com os impostos pagos pelo resto do povo. Os destaques aí para o iluminismo, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot e Adam Smith, que a gente já falou disso em outra aula. A Revolução Francesa, ela marcou o fim da monarquia absolutista que existia na França. Nessa época, a França era governada por Luís XVI, a sociedade estava dividida em classes, primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Ali vocês têm o primeiro estado que era representado pelo clero, pela igreja, o segundo estado a nobreza, então inclui aí o rei, e o terceiro estado era o povo. Entenda-se por povo aí todo o restante da população. O empresário rico, exportador, importador, o pequeno comerciante, o desempregado, o empregado do comerciante, o camponês, estava todo mundo dentro do pacote do terceiro estado. Nós temos aí 2 gráficos representando nessa divisão, o rei lá no topo, depois o primeiro, segundo, terceiro estado, quantas pessoas mais ou menos faziam parte e a função desse daí. No segundo gráfico, por exemplo, você vê que a terra, os cargos de prestígio, os privilégios e a isenção fiscal, ou seja, não pagar impostos, cabia ao primeiro e segundo estado. O terceiro estado, que era a burguesia, os camponeses, os sans-culottes, tinham todas as obrigações, inclusive o pagamento de impostos. Os altos gastos com a corte, composta pela nobreza e pelo clero, levaram a uma crise econômica que resultou na elevação de impostos pagos pelo terceiro estado. Luís XVI, tentando resolver essa situação, ele convocou no ano de 1789 a reunião dos Estados Gerais. O que era essa reunião? Era uma espécie de assembleia que era convocada em momentos de crise. Só que a última convocação havia acontecido há 175 anos antes. Você vê ali que essa convocação foi feita no ano de 1789 e a última havia sido feita em 1614. Os Estados Gerais, que era uma assembleia reunindo representantes dos 3 estados, primeiro, segundo e terceiro estado, iriam debater
e tentar achar soluções para a situação econômica da França. E aí diz ali, as soluções debatidas nesse conselho eram determinadas a partir de votação que era realizada por Estado e não por indivíduo. Ou seja, o primeiro Estado tinha um voto, o segundo tinha um voto, o terceiro Estado tinha um voto. Quem ganhava essa votação era sempre o primeiro e o segundo, que se juntavam contra o terceiro. Eram 3 votos. Então, o primeiro e o segundo não pagavam impostos e queriam continuar não pagando, queriam continuar na mordomia. Então, o terceiro Estado sempre era voto vencido. Então, o que aconteceu? Os representantes do terceiro Estado começaram a exigir que o voto fosse individual, por cabeça, por pessoa ali representada, o que possibilitaria que as propostas da burguesia, do terceiro Estado, fossem aprovadas, já que eles eram a maioria. A proposta do terceiro Estado por voto individual foi rejeitada, lógico, não já era previsto, o que motivou a criar uma Assembleia Nacional Constituinte, que era uma reunião onde nós seríamos representantes da nação para elaborar uma Constituição, que nada mais é do que um conjunto de leis. O apoio popular ao terceiro Estado foi a chave do sucesso das ações da Assembleia Nacional Constituinte. A população, que já estava insatisfeita, lembra? Falta de alimento, fome, impostos elevados. A população enfureceu-se quando o rei mostrou-se contrário à Constituição que estava sendo elaborada e ordenou o fechamento da Constituinte. No dia 14 de julho de 1789, a população toma a Bastilha, que era uma construção que funcionava como prisão. Esse movimento ficou conhecido como a queda da Bastilha, a invasão da população à Bastilha, ficou chamado de queda da Bastilha e é considerado aí o marco da Revolução Francesa, declarando aí o fim do regime na França. Que regime? O regime absolutista. A Bastilha, considerado o símbolo do absolutismo, foi invadida porque o povo queria munição. Nós temos aí uma imagem da Bastilha, que seria uma prisão, E erguida detalhes da Bastilha, erguida em 1370, a Bastilha era uma fortaleza militar. No século XVII, o local se firmou como cadeia. Olha os detalhes dela. Foi feita de pedra, tinha 8 torres e paredes de 2,75 metros de espessura. Para entrar, era preciso vencer 2 pontes levadiças, pois ao redor do castelo havia um fosso de mais de 25 metros de largura, por onde passava a água do rio Sena. Por ano, a fortaleza recebia em média 40 presos. No dia da tomada, haviam apenas 7. Também estavam lá 82 suboficiais, o diretor do local, o Marquês de Launay, e 32 guardas suíços. Para a defesa, eles contavam com 15 canhões e 12 fuzis. Quem ficava na Bastilha? Para lá iam pessoas a mando do rei, sem nenhum tipo de julgamento nem sentença. O tratamento aos presos era sempre imprevisível. No dia 12 de julho de 1789, o diretor das Finanças Real foi demitido. Em reação, 50 mil homens roubam armas pela cidade. E no dia 14 de julho, marceneiros, sapateiro, alfaiate vão à Bastilha atrás de munição. Às 10h30, eles começam a negociar com o diretor. Ao longo do dia, o povo começa a se agitar, alguns mais exaltados cortam a golpes de machadas correntes das portas exteriores. E às 17 horas, o diretor se rende e a segunda ponte levadiça é baixada. Liderado por mais ou menos 800 manifestantes, o povo invadiu o castelo para pegar as munições e acabaram também libertando os prisioneiros. Nessa situação, morreram cerca de 100 populares e um guarda. Mais informações vocês acessam aqui aventurasnahistoria.ol. Nós temos aí uma imagem que representaria aí a invasão da Bastilha. E aí, como sempre, as atividades estão no site do Conectados. Só que eu coloquei dessa vez algumas questões para vocês responderem. 1, 2, 3, 4, 5 questões, tá bom? Façam as atividades aí, acessando também o site do Conectados e o canal do YouTube, que com certeza você está nele. Não esqueça aí do like.